Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar. Na verdade, a gente vai finalizar o capítulo 8, tá bom? A explicação. Vou compartilhar aqui os slides com vocês. Na semana passada, então, a gente estava explicando sobre Brasil português, né? Eu expliquei para vocês a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, os motivos, as consequências disso, as mudanças que o nosso país acabou sofrendo pós a vinda da corte para cá, já que depois que o rei chegou, ele mudou várias coisas, né? Permitiu a abertura dos portos para as nações amigas, construiu escolas, fez teatros, criou uma biblioteca, várias coisas culturais, né? Eles mandaram melhorar a cidade do Rio de Janeiro, então, que era a capital, desenvolvendo um pouco mais a região. Tudo isso permitiu com que o Brasil tivesse cada vez mais outra cara. Lembrando que esse processo todo começou em 1808, que é quando a colônia portuguesa chega aqui na nossa região. Mas o Dom João ele ainda não era imperador, ele não era nem rei, porque a rainha ainda estava viva, né? Ele era um príncipe, uma espécie de um príncipe regente, tá? Até eu expliquei no final da aula passada a Revolução de Porto, mas não tinha slide, né? Agora eu tô mostrando para vocês. Revolução de Porto, então, com a morte da rainha, a Dona Maria I, Dom João é coroado rei, passando por uma pressão enorme para retornar a Lisboa. Por quê? Eu quero que vocês lembrem que agora o Brasil se tornou um reino também, né? Ele subiu a categoria de Reino Unido, em que esse reino poderia ser liderado o Império Português daqui. Só que Portugal não queria que mantivesse isso. Napoleão já estava bem enfraquecido, né? Já tinha caído, na verdade, nesse período aqui, porque isso aconteceu em 1818, tá? Então já tinha 10 anos que a colônia portuguesa estava aqui na nossa região. Se você pensar bem, para Portugal isso não foi uma coisa boa, porque faz 10 anos que a coroa está aqui. Então faz 10 anos que cada vez mais diminuindo os impostos para Portugal, diminuindo o lucro para Portugal. Já que o rei estava aqui, meio que ficava aqui nas mãos dele mesmo. Tudo isso que antes o Brasil, como um território, mandava para fortalecer até a região lá, né, de Portugal. Lembra que eu falei também nas aulas passadas que com aquele comércio entre Portugal e a Inglaterra, né, era pago muita coisa com o ouro, com o dinheiro, enfim, vindo do Brasil, né? E eles diminuíram isso, porque agora a colônia aqui era um reino, o rei estava aqui, então cada vez mais diminuiu. Para Portugal não era uma coisa positiva, tá? E eles queriam que o monarca assim voltasse para Portugal. Mas o monarca continuava aqui na América. Outras coisas, né? Em Portugal, começam a surgir alguns grupos contra o absolutismo português. Então, apesar deles quererem o rei lá para garantir todos esses benefícios, eles não queriam que o rei voltasse a ter poderes absolutos. Gente, vamos pensar no pensamento da época. Faz 10 anos que eles estão meio que se bancando ali sozinhos, entendeu? Tem liberdade, tem autonomia. Então, eles não queriam isso. Não queriam que o rei voltasse para mandar tudo de novo como era antes. Eles queriam ter o direito de manter o poder que eles tinham conquistado ao longo dos 10 anos. Então, exigiam transformações, uma república, uma monarquia constitucional. Desculpa. Então, ele continua como uma monarquia, mas agora os poderes são definidos pela Constituição. O rei não tem poderes absolutos. Se ele fizer algo errado, a Constituição está ali para direcionar com as coisas certas que ele deve tomar, tá bom? Tendo adeptos de várias camadas da sociedade, principalmente as camadas mais altas, tá? Então, eles convocam uma junta provisória para assumir o poder. Essa junta provisória vai convocar um parlamento. Gente, o parlamento não era convocado desde 1689. A gente está em 1818.
Pensa, esse povo aí nem sabia mais o que era trabalhar no parlamento, que ele realmente estava num parlamento, entendeu? Porque não tinha poderes. Era o rei que denominava tudo. Então, eles convocam essa junta provisória por meio do parlamento para assumir a revolução. Então, inicia-se a Revolução do Porto. Porto, como ali é uma cidade portuguesa, tá? Bem famosa. A educação de Porto é uma das melhores do mundo. Pretendendo criar a Constituição. Então, eles vão sentar para organizar a Constituição e limitar o poder do rei. E com isso, tentar fazer com que, pressionar de uma certa forma o rei também voltar logo, porque ele ia ver que cada vez mais ele ia perdendo poder. Então, a ideia era que ele voltasse. Ele vai voltar uma hora, mas não vai ser tão rápido, tá? E aí, aqui no Brasil, em compensação, o rei continua tendo essas pressões para voltar, mas ele ainda não volta. No Brasil, né? Ideias emancipacionistas, por quê? Começa uma discussão danada aqui na coroa. Por quê? A coroa e a corte de Lisboa, que ficava aqui, né, junto com o rei, vieram junto, eles eram de Portugal também, eles não vão querer mais que o Brasil seja um reino. Eles vão querer que rebaixe novamente para uma colônia. Por quê? Assim todos eles voltam, garante todos esses poderes, e eles não queriam que a colônia tivesse autonomia. Então, eles queriam que voltasse a ser uma colônia, apesar de agora ser um reino. E vão começar uma discussão, criando uma animosidade entre o parlamento português e brasileiro. Por quê? Os brasileiros, em compensação, viram o gostinho de ter autonomia, de ter cultura, de ter liberdade. Então, eles vão querer cada vez que isso aumente e não que isso diminua. Se você tem liberdade, você vai querer ser preso de alguma forma? Não vai. Isso era lógico. Então, os dois grupos começam a brigar e a encher a cabeça do rei quem que tá mandando mais, entendeu? Os dois grupos ficavam falando, não, você precisa rebaixar, porque vai beneficiar Portugal. E os brasileiros, não, você precisa libertar a gente, porque isso vai ser bom para vocês. Eu tava lendo um documentário, não, uma mensagem que vocês mandaram no chat. Tá bom, tá bom. A minha internet hoje ela também não tá muito boa, tá demorando de conectar os negócios. Tá ventando bastante hoje, né? Mas vamos continuando tentando. Se vocês não conseguirem ver alguma coisa, reveja o vídeo depois. Eu vou fazer pergunta no final, porque o pessoal fala assim: ai, tô entendendo tudo. Aí eu fiz pergunta ontem e o pessoal não lembrava nada, não sabia nada. Então vamos. Tá com dúvida? Pergunta logo, tá, gente? Os portugueses achavam que o Brasil. Ai, preciso trocar Brasil com letra mais. Deveria ser rebaixado a colônia, como eu falei. Mas brasileiros, principalmente a elite, crescia o desejo de independência. Eles vão começar a ver que eles querem mais liberdade e não menos, tá? Seguindo o exemplo dos Estados Unidos, que a gente já estudou bastante, e do Haiti, que a gente também já estudou, né? Aqui os Estados Unidos como a primeira colônia, né, a se libertar, e o Haiti como a primeira colônia de pessoas negras, que não foram as lideranças que organizaram o movimento. Então começa várias lutas de independência em várias regiões do Brasil, tá? Que estava acontecendo na América. Tá. Não só no Brasil, como a gente seguia as que estavam acontecendo na América Espanhola também, porque as regiões que a gente já estudou estavam tentando se emancipar, né? Era a mesma época da gente também. E as tensões vão chegar a seu ápice em 1821. Cada um mais exigindo que Dom Pedro tomasse uma providência. As cortes do Brasil, que ele libertasse o Brasil de vez, e as cortes de Portugal querendo que ele retornasse, tá? Dom Pedro. Então aí começa um período de caminho real da independência, tá? Para resistir às decisões das cortes de Lisboa, as elites brasileiras, desculpa, tá virando um trava-língua. As elites brasileiras fazem um acordo com Dom Pedro. Que acordo era esse? Fala assim, vem cá, Dom Pedro, chega aqui, vamos conversar. Então, aqui entre nós. Permaneça aqui no Brasil, na América, e lidera o movimento de independência. E aí a gente faz um acordo. Vocês ficam aí como vai ser imperador para sempre, a sua família. Que tal? Gostou do acordo? Mas deixa a gente independente. A gente vai ser livre de Portugal, tá bom?
As elites brasileiras, então, elas definem que essa é a melhor forma, tá? As elites brasileiras vão assumir que elas queriam autonomia. Dom Pedro garantiu que o Brasil permanecesse sobre a sua família, né? Os Bragança, que era a família dele. Aqui tá a família. Gente, até hoje, teoricamente, o Brasil tem o imperador, tá? Você procurar lá na internet quem é o imperador do Brasil, vocês vão achar atualmente. Mas nós não somos uma monarquia, então esse imperador de verdade não manda em nada, tá bom? Ainda assim, o governo ali daquela região, as pessoas têm que pagar impostos, porque garante até hoje o direito dessa família. Financeiramente, eles até hoje não precisam trabalhar. Quem fazia parte da elite? Principalmente os donos de escravos. Aqui vai começar daqui a pouco bastante o período do café, então vão ser também esses grupos, pessoas influentes de alguma forma econômica, tá? Líderes, donos de grandes terras de ouro, que foi a extração até recente, né, que a gente estava estudando sobre o assunto. Porque, assim, por exemplo, quem tinha muito escravo tinha muita terra para minerar, entendeu? Então, donos de muitos escravos eram elite porque elas tanto tinham terra para minerar como tinham dinheiro para pagar esses escravos. Então, quem tem mais ganha mais, entendeu? É aquela ideia. Tudo bem? Entendeu? Gente, se vocês entenderam até aqui, faz um joinha. Se não entendeu, bate palminha e já ou então escreve aí no chat o que você não entendeu. Eu volto e explico de novo. Escreve aí o que você não entendeu. Os descendentes da família real são mantidos pelo governo brasileiro? Sim, na verdade, por nós mesmos. Ainda mais para quem mora ali na região que eles vivem, tem um imposto só para bancar a família real do Brasil. Vejam a situação. Então é para lá que vai ser imposto uma parte dele. Eu não sei se eles recebem muito, mas ainda assim. Gente, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia existem movimentos monarquistas, tá? Que acham que esse é o verdadeiro líder do Brasil. Mesmo hoje em dia. Passaram-se mais de 200 anos na verdade, né? E o povo ainda quer que esses grupos voltem, porque acha, pelo menos a gente conhece o próximo líder, porque é o filho, né? Porque é hereditário. Gente, esse povo nunca trabalhou na vida, entendeu? Não sabe o que é isso. Tá, e aí vai acontecer aqueles movimentos que vão acontecer em 1822. Nossa, a cachorrada hoje aqui na rua tá que tá. Em janeiro de 1822, Dom Pedro afirma que irá ficar, acho que é 8 de janeiro, se eu não me engano, que vai ficar no Brasil, que é conhecido como o Dia do Fico, ou Dia do Fica, em que ele vai publicamente falar, pessoal, ok, todo mundo quer saber para onde que eu vou ficar aqui na América mesmo, tá? Ok? Fechou? Então, beleza. Fechou. O príncipe regente, então, convoca uma assembleia constituinte para elaborar a primeira Constituição do Brasil, porque vai criar ali diretrizes, né, para a nova nação que vai estar surgindo, tudo isso em 1822, tá bom? E depois, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Gente, esse é um quadro muito famoso. Quem tiver a oportunidade de ir em São Paulo, a partir do ano que vem, ou acho que é 2022, se não me engano, o Museu do Ipiranga, nossa, muito cachorro latindo. O Museu do Ipiranga, ele tem esse quadro lá. É gigante, é um quadro do tamanho de uma sala. Mas não uma sala dessa que a gente tem, é uma sala imperial, entendeu? Porque lá é tudo muito grande, muito grande. Quem já foi no Museu do Ipiranga sabe como é que é. Gente, é fantástico, eu gosto muito. Eu visitava sempre que eu podia quando eu morava lá, que era tipo uma vez a cada 3 meses. Mas agora ele está em reforma, então ele está fechado. Mas, se eu não me engano, 2022 que ele vai abrir de novo. E eu quero muito que vocês tenham a oportunidade de conhecer, tá? E aí vai ser trazer ali o movimento de independência. Seria a independência do Brasil. Na verdade, não foi exatamente assim, porque o que falam aqui
lá nas margens do Ipiranga, seu cavalo branco, no meio de uma batalha pela independência, Dom Pedro vai proclamar a independência do Brasil, independência de Portugal. Mas não vai ser bem assim que vai acontecer. Na verdade, ele vai estar com uma dor de barriga danada nas margens do Ipiranga, que é ali pertinho do museu também. Mas o que acontece é que o Brasil não tinha identidade nacional e a gente ainda está tentando construir isso até hoje. E como não foi um processo de independência em que o povo pegou em armas, como foi na Espanha, né? Ou na América Espanhola, desculpa. Ou que a população tivesse o interesse de liberdade, apesar de ter, mas não deu certo nenhum dos movimentos deles, eles criaram identidades nacionais para que as pessoas acreditassem naquilo como uma coisa positiva, não é uma coisa negativa. Identidade nacional é importante. A gente precisa ter mais disso, tá? Então, e depois de proclamar a independência, ele é coroado como o primeiro imperador do Brasil. E aí, Dom Pedro I, e começa um novo período. Se você for no slide passado, do capítulo 7, lá na linha do tempo que eu falei, até se vocês tiverem a oportunidade, imprime ela. A gente sai então da colônia, Brasil colonial, e agora entra no Brasil Império, tá? Oficializando mais um país independente da América. Mas ainda assim vão ter várias guerras de independência, porque vários setores não aprovaram a forma da independência. Tanto porque foi algo de cima para baixo, em que a população não participou, quanto porque vários grupos não apoiavam terem ganhado a independência. Achavam que deviam continuar assim, tendo algum tipo de ligação com Portugal, tá? Mantendo fiéis à corte de Lisboa. Então, eles queriam garantir com que isso continuasse. Principalmente a região da Cisplatina, que é essa região aqui atualmente Uruguai, né? Mas essa região era do Brasil. Também na Bahia, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, tá bom? Buscando a independência real do grupo. Os comerciantes portugueses e proprietários de terra não vão ser a favor. Quem era de Portugal, né, não vai ser a favor disso, porque eles tinham medo de que os brasileiros expulsassem eles. E realmente isso vai acontecer. Vão existir vários movimentos que a gente vai estudar, acho que no próximo capítulo. Não no próximo, no outro. E vão ter esses movimentos de que as pessoas vão buscar ter uma maior... Por que o português é que tem o direito? Professora, Portugal atacou o Brasil devido à independência? E se não, por quê? É que foi o próprio rei de Portugal que declarou a independência. Não teve como atacar, entendeu? Ele ainda mandava nos dois. E lembra, ele virou imperador do Brasil. Ele só separou Brasil de Portugal. Já não era mais colônia, né? Já tinha virado um reino, mas era um reino unido, com Portugal e Algarves. Só que aí agora ele ganhou, ele liderou a independência, então ele não tinha mais nenhum vínculo com Portugal, apesar de ser os mesmos reis nos dois, tá? Aqui sendo o Império agora. Até porque era uma terra grande, né? Tudo bem, entendeu? Cadê você? Beleza. Então, vai ter vários movimentos, né? Os portugueses vão tentar se manter ali no comércio, mas os brasileiros não acham isso certo. Vão querer que a terra e o comércio sejam deles, porque eles que moram aqui, eles que viveram aqui, eles que nasceram aqui. Então, eles acham que a terra é deles e eles vão ter um processo de expulsão desses portugueses. Até de bater, espancar vários deles, mas a gente volta nisso quando a gente entrar mesmo nessa parte da história, tá? A separação não era positiva, então, para eles, poderia prejudicar seus negócios. Além do que, agora eles vão estar um pouco diferentes, né, da relação que eles tinham com Portugal, de pegar mercadoria. No final, isso não vai ser tão negativo nesse ponto, porque não para eles, pelo menos, porque a Inglaterra é que vai garantir toda o comércio vindo direto, agora sem interferência de Portugal, tá? Gerando conflitos armados em algumas províncias que o governo não foi reconhecido. Então, alguns grupos eles queriam separação porque não achavam que o rei deveria ter libertado. Mas, gente, no final, era o mesmo rei nos dois impérios, nos dois grupos, tá? Eu sei que tá separado, mas é que na hora que eu fui editar, ele ficou separado, eu não consegui arrumar, tá? A imagem mesmo. As resistências foram derrotadas pelas tropas do Império,
fortalecendo o novo império e impedindo uma fragmentação do território. Porque quando eles pegavam em armas, o governo, eles tinham um império, tinham um exército muito mais formado. O Brasil não tinha exército formado, nós tínhamos poucos grupos de exército para o território que a gente tinha. Isso só vai mudar na Guerra do Paraguai, lá em 1886, tá? A gente está em 1821. Olha, ainda tem um pouco mais de 50 anos para a gente começar a ter o exército. Quando a gente entra na Guerra do Paraguai, a gente não tinha quase exército. É uma vergonha, gente. Ainda mais com um território tão grande. Era difícil de manter todo o território, tá? E aí vai fortalecer o novo governo. As pessoas vão ver que esse governo é forte, não adianta ficar lutando contra ele. E também não vai fragmentar, como aconteceu com a Espanha, né? Quando eles ganharam a independência, eles decidiram virar vários territórios. Por isso é que o nosso território se manteve unido. É porque era um império, o líder continuou o mesmo, né? Ainda foi uma coisa super de cima para baixo, não foram as lideranças de cada cidade que tentou. Opa! Como o exército deles era mais poderoso, né, de uma certa forma. E aí começa o Brasil Império. Aquela primeira bandeira que tá lá no primeiro slide é, na verdade, a bandeira imperial, porque esse brasão aqui, olha, é o brasão da família Bragança, tá? Então é para garantir que eles vão ser os imperadores. Garantindo também com que o país, agora eles vão estruturar, né, como que eles querem que seja o Brasil, como um país, como um império, né? Eles vão fundamentar um grande latifúndio. Quem não lembra o que é latifúndio, vocês devem estar estudando isso direto em geografia. Eu vivo falando disso. Um latifúndio é uma grande extensão de terra, né? Com o mesmo dono, por exemplo. Então, eles vão formar vários latifúndios grandes, não vão ter, por exemplo, algum tipo de reforma agrária em que possa dividir terras com quem não tem, não tem isso. Grandes latifúndios, vai ser bem apoiado. Monocultura, primeiro vai ser a cana-de-açúcar, como a gente já estudou, e agora vai começar o século do café, que vai durar aí uns 400 anos. Na verdade, em São Paulo, por exemplo, ainda tem os 400 do café, que são pessoas que até hoje têm nome formado por causa do café, tá? Voltado para a exportação, então tudo que é produzido aqui na manufatura é para exportação, e a mão de obra escrava até 1888, tá? Isso ainda vai continuar um pouco mais, mas oficialmente até essa época. De novo, pós Guerra do Paraguai, tá? A Guerra do Paraguai ela vai mudar muita coisa no Brasil, tá bom? Se vocês observarem, essas 4 características aqui são características de plantation. Vocês já estudaram também geografia. Quem não lembra o que é plantation, dá uma olhada lá, coloca no glossário de vocês, tá? Características de plantation vão definir o que seria o Brasil. Enquanto os Estados Unidos, desde o início, se formou como um país industrial, né, em que mão de obra é livre, para que tenha mercado consumidor, e eles vão tentar produzir tanto ferrovias em todas as regiões para chegar no território nacional, como indústrias, vários tipos. Aqui não, a gente vai se formar como um país de plantation, que é uma característica que já era formada antes no Brasil colônia. Então, teoricamente, a mudança não é drástica, tá? Antigas elites continuam com o poder político-administrativo, já era quem estava no poder mesmo. O Brasil permanecia uma monarquia, embora existisse uma constituição para ali direcionar como seria. Essa constituição não vai durar muito, e, na verdade, nós vamos ter várias constituições. Quem for estudar direito na faculdade vai estudar um pouco de cada uma delas. Gente, alguma dúvida até aqui? Coloca aí no chat. Se não tem dúvidas, coloca um joinha. Podem colocar o nome no chat, tá? Pessoal, antes de passar para a próxima fase, na verdade, a gente acabou o capítulo. Era um capítulo relativamente fácil. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Coloque aí o nome no chat que eu já faço a pergunta. Até agora eu recebi o nome Mariana, Gabi, Eduarda, Pedro, Rafael. Cadê o resto? Maria Luísa. Guilherme. Natan.
Igor. Maria Isabel. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta e eu quero que você responda no chat a minha pergunta, tá? Por que, Sara, o que aconteceu para a coroa Portugal vir para o Brasil? Coloca aí no chat. Só uma pessoa vai responder, Alice? Já tô preparando vocês, gente. O capítulo acabou, vocês precisam saber os negócios. Até porque eu expliquei na aula passada. Duas pessoas só responderam. Se você não sabe isso, eu preciso que vocês estudem de novo. Pelo menos revejam o vídeo passado. Se não, leia o capítulo, gente, por favor. Por que aconteceu isso, né? Retomando o conhecimento. Ai, Deus, tá acabando a aula. Não era para acabar a aula agora. Para garantir que Portugal continuasse independente quando ameaçado de invasão. A invasão de Portugal por ordem de Napoleão Bonaparte foi o motivo que levou a corte portuguesa a mudar-se para o Brasil. A transferência da corte portuguesa para o Brasil tem relação direta com os acontecimentos da Revolução Francesa e do período napoleônico. Exatamente. Período napoleônico. Bloqueio continental proíbe com que qualquer país do mundo faça comércio com a Inglaterra. Portugal era extremamente dependente mesmo de todo o comércio inglês. Não é por causa de aceleração do processo de independência, não foi esse o objetivo. Eles queriam mesmo era fugir de Napoleão, porque eles estavam fazendo comércio com a Inglaterra e Napoleão estava ali já em Portugal para atacar eles, tá? Para liderar aqui o território e governar a região de Portugal. Então eles decidem fugir com o apoio da Inglaterra. Eles vão vir para o Brasil porque é um outro local grande, né? Que teria uma certa estrutura. Tá? O que na verdade não tinha. Então eles tiveram até que fortalecer isso. Acontece o processo de independência, mas não era o objetivo inicial, tá? Quando eles vieram, eles apenas queriam passar um tempo aqui até as coisas se estruturarem lá em Portugal, né? Em que eles pudessem voltar. Era o objetivo inicial. Mas acontece o processo de independência porque as elites aqui vão conhecer cada vez mais o que é ter autonomia. Pergunta 2. Por que o Brasil virou um Reino Unido? Enquanto vocês respondem aí no chat, gente, não tem problema errar. Eu preciso é que vocês falem para que vocês vejam se tá ou não certo as ideias de vocês. Levanta sua espada, cerca. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui a independência do Brasil, do Nerdologia. Eu gosto muito dos vídeos dele, são um tipo de vídeo que acho ideal de vocês assistirem. Tem muita coisa que é mais curiosidade do que fato histórico mesmo, né? Que não deixa de ser, mas não é tão importante para vocês. Mas ainda assim, tem muita coisa boa para se aprender. Então assistam Nerdologia, melhor que assistir bobeira na internet. Ninguém vai falar por que o Brasil virou Reino Unido? Não consigo abrir. Por que o Brasil virou Reino Unido? Devido à presença da família real e tratado de adversários que era reconstruído. Gente, ele virou Reino Unido porque os outros países não aceitavam também a liderança de Portugal vinda de uma colônia, que era um local rebaixado, entendeu? Então foi necessário, até para dar autonomia para o rei, na verdade para o príncipe regente, né? E para a rainha, para que eles tivessem autonomia perante, ou liberdade perante outros países. Então, sim, tem a ver com alguns acordos, mas só é possível
eles liderarem todos os territórios de Portugal de um reino e não de uma colônia, que era algo que eles no máximo poderiam visitar, entendeu? Então é necessário com que suba de posição a região do Brasil, virando-se então Reino Unido, para que eles possam liderar. Poderia ter sido do outro país que era... Ai, toda hora eu esqueço o nome. Poderia, mas eles não foram para lá, eles vieram para o Brasil. Então acabou que eles precisaram fazer isso para ter autonomia e realmente poderem liderar o território, tá? Brasil. Quando pensamos na independência, costumamos visualizar o famoso quadro de Pedro Américo, em que Dom Pedro levanta sua espada, cercado de sua guarda de honra, no dia 7 de setembro. E talvez você já tenha ouvido falar que Dom Pedro, na verdade, estava numa mula, com uma comitiva pequena, vestes leves e com problemas intestinais. Se não ouviu falar, isso tudo é verdade. Como assim? Mentiram pra você? Não é tão simples assim. O importante é pensarmos no contexto histórico. O Brasil é um país americano. Isso quer dizer que sua população é formada por imigrantes de diversos países, imigrantes forçados, como os africanos escravizados, indígenas nativos e também com a mistura dessas populações. Existem vários grupos nacionais em um mesmo país. Então essa nova nacionalidade é construída. Não que outros lugares não seja, mas outro dia falamos de nacionalismos. Parte dessa construção é a definição de símbolos comuns, a criação de imagens desses símbolos. O quadro de Pedro Américo foi pintado em 1888, mais de 60 anos depois do evento, encomendado pela família real como propaganda da monarquia que já estava enfraquecida, simbolizando o dia da independência. Mas dá para ligar a independência apenas a um dia específico? A independência do Brasil, assim como vários eventos históricos, não é uma ruptura imediata em um dia em setembro. É um processo que dura anos e cujos efeitos são sentidos pela história. Um desses efeitos é justamente termos um dia específico comemorativo. O início desse processo é em 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil durante as Guerras Napoleônicas. Com isso, a América Portuguesa, o que hoje é o Brasil, passou a ser a capital do Império Português. Resumindo esse período, que veremos com mais detalhes outro dia, isso levou a uma série... Olha só, ele se torna, então, quando ele vira o Reino Unido, ele se torna a capital, né, da região, do Reino de Portugal, tá? Ou dos reinos. De reformas, um maior crescimento econômico e mudou o patamar político. Foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815, com capital no Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil deixou de ser uma colônia, passou a ser um igual com Portugal. Alguns anos depois, estourou a Revolução Liberal do Porto. Com a Europa pacificada após as Guerras Napoleônicas, os portugueses exigiam o retorno da família real a Lisboa e o fim do absolutismo. A Revolução do Porto teve sucesso e foram convocadas as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, um nome grande e pomposo para um parlamento constituinte. O Brasil teve o direito de eleger cerca de 70 deputados, quase todos nascidos na América, mas apenas 49 viajaram para Lisboa. A maioria dos brasileiros eleitos defendiam a união com Portugal por uma monarquia dual, o que significava que Brasil e Portugal teriam igualdade jurídica, política e administrativa. Serão países unidos pelo mesmo monarca. Já vou falar no Império Austro-Húngaro? Ele foi formado em 1867, dentro do Império Austríaco, e foi um exemplo de monarquia dual. As Cortes Gerais determinaram que a família real portuguesa devia retornar para Lisboa. Em 7 de março de 1821, Dom João nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, como príncipe regente do Brasil. Em abril, o rei retorna para Portugal e Dom Pedro permanece, governando o Brasil. Ainda no ano de 1821, teremos dois eventos importantes. Os líderes militares portugueses no Brasil declaram lealdade para as cortes e determinam que Dom Pedro demita alguns de seus ministros. No fim do ano, as cortes ordenam Dom Pedro retornar para Portugal e colocam ele como governador da província do Rio de Janeiro apenas, e o resto do território seria subordinado ao rei. Isso não pegou bem em bom português. Outras lideranças políticas começaram a demonstrar seu descontentamento, como o grupo de José Bonifácio de Andrada, considerado patriarca da independência. A pauta principal desses grupos, entretanto, ainda era a manutenção do Brasil no Império Português, apenas como um país com autonomia. A tensão entre Brasil e as cortes cresceu e, em 9 de janeiro de 1822, segundo a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal do país, Dom Pedro disse: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar." O famoso Dia do Fico. Com essa rebeldia do príncipe, o general português Jorge Avilés iniciou um motim, que foi derrotado pela Guarda Real de Polícia. Dom Pedro mandou o general retornar para Portugal em fevereiro, nomeou José Bonifácio ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros e, em 3 de junho de 1822, decretou o chamado para uma constituinte. Ao ser avisado que as cortes queriam novamente tirar a autoridade brasileira, Dom Pedro, então na província de São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, teria dado o famoso grito "Independência ou Morte", nas margens do Riacho do Ipiranga. Na semana seguinte, Dom Pedro chegou ao Rio de Janeiro e foi decidido que ele seria aclamado imperador do Brasil no seu aniversário, em 12 de outubro. A separação oficial ocorreu meses depois, apenas em dezembro de 1822, quando Dom Pedro manda uma carta para seu pai, ainda o chamando de rei do Brasil, e aos amigos dizia que caso o rei voltasse, ele cederia a coroa. Ainda em dezembro, Dom Pedro é coroado.
Uma coisa que você já deve ter ouvido é que a independência do Brasil foi pacífica. De fato, não se pode comparar com o que houve na América Espanhola ou na América do Norte, mas o Brasil teve sim sua guerra de independência, que durou cerca de 2 anos. Portugal possui uma frota no Brasil e diversas guarnições de tropas leais, especialmente em pontos estratégicos da costa brasileira. Lembre-se, as regiões do Brasil eram bastante dispersas. Gente, vocês viram até aqui? Se vocês quiserem, vejam o vídeo até o final depois. Tem como ser mais devagar, tá? Eu tinha colocado um pouco mais rápido, porque eu achei que daria tempo, mas não deu, de toda forma. Mas o pai dele já tinha voltado, tá? E depois, uma hora mais pra frente, aí o imperador também volta. Mas quem tá governando, então, nesse momento de independência é o pai dele em Portugal e ele aqui no Brasil, que vai ser o imperador, né? Mas tá na mesma família, tá bom? É tudo amigo, tudo parente, então eles não vão atacar. Ainda mais que o filho dele tinha falado, se o rei voltar, eu dou o poder de volta. Mas ele vai proclamar a independência e as coisas vão mudar. E aí eu vou explicar. Depois a gente vai ter aula sobre o Brasil Império, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não colocou o nome no chat? Ui! 1515, no Rio de Janeiro, o príncipe regente português assinou um decreto que criava o Reino Unido de Portugal. Com isso, o Brasil deixou de ser colônia, foi elevado à categoria de reino. E o governo de Portugal... Gente, eu não quero só que vocês copiem, não, viu? Eu quero que vocês mesmo lembrem de cada fato que geraram, né, as consequências e tudo mais, tá bom? Obrigadinha. Até a próxima aula. Tchau.